Fórum Mídias de hoje, 23 de maio de 2025. Temos aqui o Bolsonaro com seu aparelho predileto, o celular, de onde ele comanda tudo. Hoje, a Fórum, aqui o programa Fórum Café comentou bastante esse assunto. Eduardo Bolsonaro defende sanção nos Estados Unidos contra Moraes e diz que só volta ao Brasil após a medida. Já se mostrou que isso daí é uma coisa que engloba não apenas o Moraes, a pessoa do Moraes, mas é um conceito de que o Brasil estaria perseguindo politicamente a oposição, de que o governo Lula estaria... Eles estão tentando fazer uma aproximação Brasil-Venezuela, querem comparar o Lula ao Maduro. E se a gente perceber o que acontece com o Maduro, com o povo da Venezuela, que teve bilhões, a mídia não comenta isso, bilhões roubados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, ouro da Venezuela que foi confiscado por eles, dólares da Venezuela que estavam lá nos Estados Unidos, eles declararam que aquele dinheiro não poderia ser usado pelo governo e sentaram em cima, porque dizem que o governo é uma ditadura. Veja bem, outro dia o Trump estava com o presidente lá, o chefete da Arábia Saudita, que mandou simplesmente matar um jornalista, mandou assassinar e esquartejar um jornalista. E esse daí não é chamado aqui de ditador. Ditador é o Maduro, e eles querem que o Lula também seja um ditador, que está perseguindo a extrema-direita, perseguindo a oposição, o presidente Bolsonaro. É aqui, ó, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira que há uma grande... Na verdade, ele não afirmou, eles fizeram uma pergunta, ele foi provocado por uma turma, por um deputado que é incentivado por esse grupo do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, não é? De que há uma grande possibilidade de o ministro ser alvo de sanção, que seria... as sanções são uma bobagem, o cara não poder entrar lá nos Estados Unidos, mas isso é só o início do que eles pretendem. Na audiência, o deputado republicano Corey Lee Mills acusou o STF de perseguir a oposição. Veja bem que não é o Moraes, é o STF, ou seja, o judiciário brasileiro, de perseguir a oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns. Segundo o parlamentar, o que estão fazendo agora é uma iminente prisão politicamente motivada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí a gente vê o seguinte: o deputado do PT, Lindbergh, pede a prisão do Eduardo Bolsonaro por conspirar contra o Brasil. É isso que ele está fazendo. Porque isso aí é só a pontinha do que é da primeira provocação, porque isso vai se estender, como eu estava mostrando aqui. Eles falam que é o STF, a perseguição é judicial. Então vai englobar todo mundo do STF, e aí a ideia de que o Brasil vive uma ditadura, onde os partidos de fora do poder são perseguidos pelo partido no poder, como se o judiciário fosse o executivo. O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, pediu a prisão preventiva do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro através de uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República na tarde desta quinta-feira. Veja bem, pediu a prisão, não pediu para ele na comissão lá para ser julgado, perder isso ou aquilo, pediu a prisão dele. Trata-se de uma ofensiva sem precedentes, diz o pedido de prisão.
liderada por um parlamentar brasileiro licenciado, com o objetivo declarado de constranger um magistrado da Suprema Corte, influenciar processos judiciais em cursos e sabotar a independência do Poder Judiciário brasileiro por meio de uma verdadeira coalizão internacional. O Brasil não é protetorado de qualquer potência, é Estado soberano, dotado de sistema de justiça próprio, e não pode tolerar que um de seus parlamentares instigue sanções de país estrangeiro contra a sua mais alta corte. Agora, o Eduardo Bolsonaro, ele é foco desta ação do Lindbergh, mas o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, eles não existem. Eles são satélites do Jair Bolsonaro. O foco disso tudo é o Jair Bolsonaro. Se você tirar o Jair Bolsonaro, o Eduardo vira o bananinha, fica lá nos Estados Unidos com a mulher, numa boa, numa nice, vendendo hambúrguer, lá o que seja, estão numa boa. Estão numa boa. Olha aqui, neste vídeo, quem é que está por trás disso? Quem é que está comandando isso tudo aqui? Para entender aqui, não sei se dá para ouvir. Dá para ouvir. Presidente, estou fazendo a tradução aqui para o Jim, que é o presidente do... O Bolsonaro está no telefone aqui do Brasil, mandando uma mensagem lá para essa pessoa que é um líder de um negócio de reunião de direita lá nos Estados Unidos. O áudio está meio ruim, eu só vou botar aqui, depois eu explico o que está rolando. Nossa, ele acabou de ler uma carta muito bonita para o senhor. E a gente está traduzindo e estou aqui à disposição. Boa noite, secretário. Boa noite. A cara do Bolsonaro lá. Obrigado por ouvir os nossos deputados. Obrigado por ouvir os nossos deputados, está dizendo o Bolsonaro. Nós defendemos a democracia e a liberdade no Brasil. O Brasil está tomando caminhos bastante complicados. Precisamos do auxílio dos Estados Unidos aqui. No Brasil nos ajudarão a nos libertar. Eles nos ajudarão. Let him know I've sent a message to you, Eu mandei uma mensagem para você, acabei de ler, which you'll receive shortly. que você vai receber em breve também aí. We're committed to helping Brazil. Nós estamos comprometidos com ajudar o Brasil. And it's my personal hope that you're on the ballot in 2026. E é meu desejo pessoal que você esteja como candidato em 2026. Olha só, é meu desejo pessoal de que você esteja como candidato em 2026. Peraí. Vítimas aqui do lawfare. We are victims here Que está acontecendo aqui no Brasil é lawfare. of lawfare, Judiciário. of the judicial power. Agora, quem não pode disputar as eleições? They now choose who can be in the ballot and who cannot. It's nothing against me. Resumindo, o que ele fala é que estão perseguindo judicialmente para impedir a oposição no Brasil. Na verdade, ele quer apenas livrar a própria cara, porque ele sabe que ele não está sendo... Ele está impedido de ser candidato porque ele cometeu um crime ao convocar embaixadores para mentir sobre as urnas brasileiras, mentira que, inclusive, ontem ou anteontem, o brigadeiro confirmou, o Bolsonaro sabia que não houve nenhuma fraude, não havia fraude, que não há fraude nas urnas. Não há fraude. Não há fraude. Agora vamos relembrar aqui para ver essa pessoa, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro com o Eduardo Bolsonaro, para ver o nível com que ele trata os filhos dele. Aqui
em 2017, o Lula Marques, um jornalista, fotógrafo, flagrou o celular do Bolsonaro na eleição para presidente da Câmara, no último dia 2 de fevereiro de 2017, isso, o deputado Jair Bolsonaro teve apenas 4 votos. Veja, em 2017. E em 2018, esse cara que teve apenas 4 votos e ficou em último lugar entre os 6 que pleiteavam o cargo, eram 6 disputando o cargo, ele foi o último. Em 2017, em 2018, ele se elegeu presidente da República. Bom, ele não teve nem mesmo o voto do filho, Eduardo Bolsonaro, que não compareceu à sessão, nem para votar no pai. No dia da votação, no plenário, o fotógrafo Lula Marques registrou uma imagem do celular de Jair Bolsonaro e nele uma conversa do Bolsonaro com o filho Eduardo. O registro começa assim: papel de filho da p*** que você está fazendo comigo. Tens moral para falar do Renan? Irresponsável. A cobrança continua. Mais ainda, compre merdas por aí. Não vou te visitar na Papuda. Isso daqui é interessante porque as pessoas falam, dizem que o mineiro só é solidário no câncer. Era uma frase do Nelson Rodrigues. Já o Jair não é solidário nem aos filhos. Você veja ele falando aqui que se o filho dele fosse preso, não vou te visitar na Papuda. Não conte comigo, não conte comigo. Se a imprensa te descobrir aí e o que está fazendo, a gente não sabe o que ele estava fazendo lá, e nem este aí onde era, vão comer o seu fígado e o meu. Retorne imediatamente. Gente, isso aqui é a família Bolsonaro. Eu já disse aqui num outro dia, e repito, essa família só existe em função do Jair Bolsonaro. Só existe em função dele. Eles entraram para a política porque o Jair Bolsonaro entrou para a política. Muita gente acha, porque o Jair Bolsonaro tem essas coisas de militares, que os filhos todos estudaram em escolas militares. Não, nenhum deles estudou em escolas militares, isso aí é um recalque deles. Eles não estudaram porque o pai dele foi expulso, entre aspas, ele foi convidado a sair, ele foi expulso. Tanto que os filhos não estudaram em colégios militares, embora fosse o desejo do Bolsonaro, porque as escolas não permitiram. Não permitiu, porque ele, como disse, é uma vergonha para o Exército. E ele teve a oportunidade de se vingar na presidência da República. Tem gente que defende que foram os militares que cavalgaram o Bolsonaro. Eu acho que eles cavalgaram e foram cavalgados. Eles ficavam revezando quem andava por baixo e quem andava por cima. Porque o Bolsonaro os trouxe para o governo. Lá no meu blog eu escrevi, no dia 17 de janeiro de 2019, o Bolsonaro trouxe os militares de volta para o poder. Quando ele percebeu que iam derrubá-lo rapidamente, porque o Mourão, que era o vice dele, general Mourão, estava dando entrevista, todo bonachão lá, ele falou, esse cara vai querer me derrubar e vai me empurrar para o lado e virar presidente aqui, porque ele é general, tem patente para isso. Ele trouxe os generais para o governo dele. O Carlos Bolsonaro entrou para a política aos 17 anos. Foi ele o primeiro a entrar para a política. Logo ele, o que menos gosta da vida de parlamentar. Ele foi o primeiro. E sabe por que ele entrou para a política? Porque a primeira a entrar foi a mulher do Bolsonaro. Ele botou a mulher dele, elegeu a mulher vereadora. Eu acho que era Rogéria o nome dela, mãe do Carlos. Mas aí, o Bolsonaro não gostou dela porque ele falou que ela não ia mais, que ia botar o filho Carlos para ser vereador, porque ela não obedeceu à ordem dele. Ele falou, ela está ali para fazer o que eu mando, ela não quis fazer, então agora vai ser o Carlos. Aí botou o filho com 17 anos para ser vereador. Depois botou o Flávio Bolsonaro para ser deputado estadual. Todos eles têm funções, rachadinhas.
É isso, eles vão para o Estado para se locupletar no Estado. E vivem em função disso, do Jair Bolsonaro. O dia que o Jair Bolsonaro for preso ou morrer, eles acabam. Porque o outro, quando foi candidato, o Flávio, que é o mais sério dele, mais sisudo, senador, quando teve que virar, enfrentar debate, quando foi ser candidato aqui no Rio de Janeiro a deputado, desmaiou no debate. Não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. Eles vivem em função do pai, o que o pai faz. Então, o Eduardo Bolsonaro está lá nessa missão do pai, de que há uma perseguição ao pai, há um lawfare aqui no Brasil. Então, essa é a missão, de que o Brasil é uma ditadura que não permite que a oposição dispute eleição. Então, isso daí é um passo para eles transformarem o Brasil numa Venezuela, quererem colocar o Brasil como Venezuela. Só que o Brasil é um país soberano, o Brasil é comandado pelo presidente Lula, que não presta continência para a bandeira dos Estados Unidos, o Brasil está encaixado com os BRICS, e o Brasil não é colônia dos Estados Unidos, mas eles agem como se fosse. Esta é a realidade. O Eduardo Bolsonaro tem que ser condenado pelo que está fazendo contra o país, mas ele está fazendo isso amando do pai, amando. Por trás disso tudo, de toda essa movimentação, está Jair Bolsonaro. É ele o responsável por tudo isso aí. O Jair Renan, por exemplo, agora saiu candidato lá e vocês lembram qual foi a ordem? Não fale nada. Ele foi eleito mudo, como se fosse mudo. Então, é isso aí. Eles não têm vida própria. Não adianta só criticar um ou outro. Eles não existem, não são nada. Se dependesse dele, eles eram surfistas, curtiam o dinheiro que o pai juntou e ficavam aí no bem bom da vida. A única coisa que eles fazem, você olha lá o currículo deles, é dar medalha para miliciano. O trabalho deles, os projetos dele é reconhecimento para o bairro. Você vai ver lá, o Queiroz tem medalha, aquele Adriano da Nóbrega, que era o principal assassino do escritório do crime e tinha medalha de honra aqui, dado pelo Rio de Janeiro, pelo Flávio Bolsonaro. É isso aí. Então, Flávio, este era o Fórum Mídias de hoje. Muito bem, Antônio Melo fez 2 Fórum Mídias hoje. Eu peço a você. Ficou até difícil fazer o segundo, viu? Porque prêmio de sexta-feira. Aquele primeiro do Gaza. Quem nos acompanhou essa sexta foi premiado com 2 Fórum Mídias. Eu não estava pensando naquilo, não. Aquilo foi na hora, quando eu vi aquela criança ali, eu não aguento aquilo, cara. Você pode eu queria que você pedisse o corte também daquele Fórum Mídias. Faz 2 hoje, Melo. Boa. Não sou eu que faço, não. Mas pede para eles fazerem um corte daquilo que muita gente pediu aqui no chat. E o última aqui da sua apresentação, Melo, essa aqui, ó. Eu esqueci disso. Por isso, isso aqui era o final, olha só, eu até esqueci do final aqui. Esse daqui é que nós estamos esperando isso aqui para poder... ele preso é o mesmo que todos os outros presos, porque eles rapidinho murcham. Rapidinho eles murcham. Esqueci até o fecho do Fórum Mídias de hoje. Você vê. Gaza. O que nós estamos deixando acontecer, meu Deus? Não é possível isso. Não é possível. Bom, a gente se despede, então. Até segunda-feira. Até segunda. Bom final de semana para todos. O possível. Um abraço. Possível bom final de semana para todos.